Bom, pessoal, ainda temos alguns colegas entrando na sala. A expectativa é que tenhamos de 20 a 30 magistrados presentes, né, para falarmos sobre isso. Mas, como teremos muitas falas, eu acho que a gente pode dar início à nossa conversa, né, sobre a portaria, e conforme o pessoal vai entrando, eles vão acompanhando de onde estiver, tá? Então, eu já, desde já, declaro aberta a nossa aula aqui do curso de execução penal. Agradeço a todos os magistrados que estão presentes aqui, dispostos a acompanhar esse curso, uma segunda-feira às 9 horas da manhã, e já reconheço o esforço e dedicação de vocês, por estarem aqui no horário designado para a aula. Essa aula, ela foi preparada esse curso foi preparado pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a EJUG, com o objetivo de fornecer capacitação aos nossos magistrados, especialmente sobre execução penal. Essa capacitação ela vem também dentro de uma série de recomendações que foram estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça por ocasião da inspeção extraordinária que aconteceu em meados do ano passado, né? Em junho de 2023. Então, houve uma presença do Conselho Nacional de Justiça aqui no Estado, e dentre as recomendações era a realização desse curso com magistrados, com o objetivo de capacitar na área de execução penal. E o tema da nossa aula hoje também ele surge a partir de uma de uma de um movimento de notícias de prática de tortura dentro do sistema penitenciário nacional que chegava diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Então, começou a chegar diretamente no Conselho notícias de prática de tortura aqui no sistema penitenciário. Por esse motivo, eles organizaram a inspeção extraordinária para verificar em loco a situação do sistema penitenciário. E, imediatamente, no dia que a ministra Rosa Weber estava aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, foi instituído um grupo de trabalho formado pelo Tribunal de Justiça, pelo GMF, pela Corregedoria Geral de Justiça, pelo Ministério Público Estadual, pela Polícia Penal, pela Diretoria Geral da Polícia Penal, pela Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, todas as instituições que trabalham na área de execução penal, com o objetivo de se construir um protocolo para monitoramento e apuração de notícias de tortura no sistema penitenciário. E, após um tempo de trabalho e muita interlocução, muito diálogo entre todas as instituições, nasce a portaria número 12. E aí eu peço agora permissão para vocês, que eu vou compartilhar uma apresentação após essa breve introdução. Thaís, se você puder me ajudar. A Thaís é minha assessora e eu peço que ela, além de compartilhar, me ajude a controlar o tempo, tanto o meu quanto dos demais que farão uso da palavra. Então, no dia 11 de dezembro de 2023, todas as autoridades, as principais autoridades do Estado de Goiás assinam a portaria número 12. Então, ela foi subscrita pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor-Geral da Justiça, pelo supervisor do GMF, pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo Defensor Público-Geral, pelo Secretário de Segurança Pública, pelo chefe da Polícia Civil, pelo chefe da Polícia Técnico-Científica, pelo comandante da Polícia Militar, pelo diretor da Polícia Penal,
e pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Por esse QR Code, vocês vão poder baixar a portaria, se quiserem, para acompanhar. É um manual normativo um pouco extenso, porque ele contém todo o passo a passo seja para que o magistrado consiga catalogar as evidências e também as atribuições de cada e as obrigações de cada instituição que subscreveu. Então, ele é um pouco extenso, mas ele é um instrumento muito forte e poderoso para que o magistrado tenha um guia a partir do momento em que ele se depara com a notícia de prática de tortura. Espero que todos tenham baixado, se não, pode pedir no chat que a gente volta o QR Code. Então, como já foi dito, todas essas instituições que estão na tela subscreveram a portaria e a gente pode dizer que é a primeira do Brasil, primeiro ato normativo do Brasil que ele envolveu todas as instituições que devem e podem atuar no combate à prática de tortura, seja no sistema penitenciário, seja em qualquer local, em qualquer tortura praticada por qualquer agente público. Então, ela é uma portaria conjunta e passa um sinal muito positivo de que as autoridades públicas do Estado de Goiás não compactuam com a tortura, né? A gente aqui obedece à Constituição Federal, a gente aplica as nossas leis e, caso ocorra algum desvio, nós temos um procedimento próprio de apuração e monitoramento dessas torturas. Então, ela tem o objetivo de estabelecer esses procedimentos e fluxos para processamento, qualificação, encaminhamento e monitoramento das notícias de tortura em estabelecimentos de privação de liberdade. Pode passar, Thaís, por favor. Durante a nossa discussão, a gente fez questão de, no artigo 1º, constar essa seguinte redação, né? Porque esse é o sentimento que as autoridades públicas do Estado de Goiás têm. Aqui no Estado de Goiás, ninguém faz apologia ou defende o uso de tortura. Então, no documento que foi subscrito por todos, no artigo 1º, a gente já deixa isso bem claro, de que a tortura ela merece repúdio e toda tortura que for praticada receberá o tratamento adequado por qualquer das instituições que subscrevem o documento. E foi importante a gente mencionar esse artigo 1º, porque a abordagem que recebemos do Conselho Nacional de Justiça, por ocasião da inspeção, ficou por parecer que poderia ocorrer uma compactuação entre autoridades com esse tipo de prática. E todos nós que atuamos há muito tempo como magistrados, sabemos que nós, magistrados, somos defensores da ordem jurídica e nunca compactuaríamos com a tortura ou qualquer coisa do gênero. E, por isso, a gente colocou de forma expressa no artigo 1º essa sugestão e foi acolhida pelas autoridades que subscreveram o documento. Pode passar, Thaís, por favor. Agora, pessoal, eu vou passar para uma parte, tentar explicar de forma bem prática como que é a atuação tanto do GMF como do magistrado. E, na sequência, os outros que farão uso da palavra também poderão complementar e acrescentar algo a respeito da sua instituição. Bem sabemos que a responsabilidade por apuração e monitoramento de prática de tortura, ela não é apenas do Poder Judiciário. Então, a Polícia Penal ela tem responsabilidade por sua corregedoria, por evitar. A Polícia Militar também tem a sua própria corregedoria e tem a obrigação de inibir e evitar prática de tortura e também apurar em caso de notícia. O Ministério Público tem uma atuação muito importante também, tanto na apuração como na responsabilização dos agentes. A Polícia Civil também tem o seu papel na investigação. A Defensoria Pública também tem um papel importante. Então, esse documento ele tenta
estabelecer qual o papel de cada um e qual o nível de atuação que cada ente precisa agir. O GMF, ele, então, nesse contexto, ele assume a função de acompanhar e monitorar os desdobramentos administrativos das notícias. Então, sempre que acontecer uma notícia de tortura que for comunicada diretamente ao magistrado, ele deve informar o GMF as providências que adotou para que o GMF, de posse dos procedimentos que foram instaurados em decorrência daquela notícia, possa realizar um monitoramento. Quando a notícia chega diretamente ao GMF, o GMF aciona o magistrado para que ele tome providências. Então, assim, o GMF ele assume um papel de protagonismo no sentido de que ele passa a ter o controle completo de como está o andamento dos procedimentos que foram abertos em razão de uma notícia de tortura. Então, olha só, a notícia pode chegar diretamente ao GMF, né? Então, quando ela chega diretamente ao GMF, será instaurado um procedimento administrativo próprio, com um número de PROAD. Esse número ele é informado ao noticiante para que ele acompanhe os desdobramentos da apuração. E o GMF já informa o juiz com autoridade de correição na unidade penitenciária, para que ele, o magistrado, adote as providências que também estão descritas na portaria e que a gente vai passar a detalhar na sequência. Mas é importante que fique claro que o GMF ele não assume o papel de juiz corregedor da unidade. Então, a principal tarefa, quem vai iniciar e quem vai realizar a documentação da notícia é o juiz corregedor da unidade prisional, ao recepcionar. Entretanto, existe uma regra que, excepcionalmente, o GMF pode agir. Quando isso? Quando as circunstâncias forem reiteradas, então, muitas notícias da mesma unidade, sem que tenha sido adotada uma providência, e houver algum indício de omissão. Aí sim o GMF atua se ele perceber que há esse indício de omissão. Caso contrário, ele encaminha para a autoridade judicial, com poder correcional, para que essa autoridade tome as providências de documentação, instauração, comunicação ao Ministério Público, a Corregedoria da Polícia Penal, entre outras coisas. Pode passar, Thaís. Quando a notícia chegar ao magistrado, seja por provocação do GMF ou diretamente, aí o magistrado já tem que tomar algumas providências que estão muito detalhadas na portaria, né? Aqui eu vou resumir em razão do nosso tempo, mas qualquer dúvida, a leitura da portaria ela é bem explicativa e bem didática de quais são as providências a serem adotadas. Ao final aqui, eu vou compartilhar uma minuta de decisão, né? Uma sugestão, uma minuta de decisão para todos, para que todos tenham ciência de quais são as providências que podem ser adotadas. Mas, em suma, tem que documentar os fatos, né? De modo a viabilizar o prosseguimento das medidas de responsabilização. Então, chegou a notícia. Então, o magistrado precisa tomar algumas providências para que essa notícia não se perca no tempo. A gente sabe que se isso não for feito com brevidade, pode ser que a gente não consiga realmente garantir uma possível responsabilização da pessoa que praticou, né? Ele também tem a obrigação de garantir a atenção à saúde integral e reabilitação de possível vítima. Então, se tem uma vítima de tortura, o magistrado com a atividade correcional também tem que acessar os serviços, né, seja da Polícia Penal, seja da saúde, para que ele realmente se reabilite, né? No artigo 13 também há algumas providências que o magistrado pode tomar para garantir proteção a possível vítima e testemunhas. Então, se ocorreu a prática de a notícia de tortura, essa pessoa, eventualmente, precisa de uma proteção mais específica. O artigo 13, ele traz algumas providências que podem ser
podem ou devem ser adotadas pelo magistrado. Então, assim, que vai desde o caso mais grave, que seria um afastamento de um servidor público, ou separação de ala, entre outras coisas, né? E também, quando chegar diretamente a notícia para o magistrado, ele tem que dar ciência ao GMF e ao juiz com competência criminal, no caso. E também, caso tenha vindo do GMF, após tomar as providências, o magistrado também comunica ao GMF com as providências que ele adotou e para que o GMF instrua o procedimento que foi aberto para monitoramento. Pode passar, Thaís. Então, assim, também pode acontecer de a notícia chegar em uma audiência de custódia, né? Então, diferentemente do que aconteceu naquele primeiro exemplo, que seria uma notícia que chega fora da audiência de custódia, pode ser que chegue durante a audiência de custódia. Então, durante a audiência de custódia, o magistrado recebe essa notícia. Então, há uma recomendação que ele siga esse manual de prevenção de combate à tortura e maus tratos para a audiência de custódia e faça perguntas mais abertas, que deem a possibilidade da pessoa realmente informar se aconteceu ou não alguma prática de tortura contra ela. E, caso ocorra a notícia, também o magistrado deve informar a pessoa custodiada qual providência será adotada após a audiência, para que a pessoa que trouxe a notícia tenha ciência disso. Pode passar. Ao receber o procedimento para audiência de custódia e o magistrado identificar alguma dessas hipóteses aqui, ele deverá requisitar a realização de novo exame pericial. Então, assim, quando ele não tiver sido realizado, ou dois, os registros se mostrarem insuficientes quanto às descrições das lesões. Três, a alegação de tortura ou maus tratos se referia a momento posterior ao exame realizado, ou se o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, de que possivelmente que seja o acusado, né? Então, se o agente policial acusado da prática de tortura tiver presenciado o exame, então o magistrado deve mandar repetir o exame pericial. Pode passar? Ocorrendo a notícia de tortura durante a audiência de custódia, o magistrado deverá elaborar um relatório sintético da oitiva de tortura e maus tratos, constando a dinâmica dos fatos, os resultados causados, a identificação do agressor ou informações úteis, local e data e horário, a identificação de outros meios de provas mencionados, os encaminhamentos realizados durante a audiência de custódia. Então, será necessário a elaboração de um documento simples, que é um relatório sintético contendo essas informações. Pode passar, por favor, Thaís. Esse relatório ele servirá para que o magistrado envie para o Ministério Público, para a Corregedoria Setorial e para a Defensoria Pública, para cada um tomar suas providências, porque o Ministério Público inicia a apuração de crime, a Corregedoria, responsabilização administrativa e a Defensoria, talvez, uma possível indenização. Também esse relatório deve ser encaminhado para o GMF realizar um monitoramento desses procedimentos que podem ter sido instaurados em cada uma dessas instituições. E também analisar a possibilidade de relaxamento de prisão em flagrante se tiver ocorrido uma notícia ou indícios suficientes de tortura. Pode passar, por favor. Pessoal, então, acredito que extrapolei meu tempo em 4 minutos, pelo que eu estou observando aqui. Agradeço a vocês. Ao final, a gente pretende abrir para dúvidas, mas a gente acredita que a portaria, por si só, ela é explicativa e já é um instrumento muito, muito claro para todos vocês. Agradeço a atenção, muito obrigado e vou continuar acompanhando aqui a fala dos demais palestrantes na data de hoje. Thaís, se você puder fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Muito obrigado a todos, pessoal. Bom dia a todos. Então, para dar continuidade à apresentação da portaria conjunta, eu gostaria de convidar o Dr. Gustavo Garcia, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Dr. Gustavo, bom dia.
Bom dia, Thaís, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Me permitam aqui ser um pouco econômico nos cumprimentos e cumprimentar todas as pessoas que estão presentes aqui na sala Zoom, na pessoa do Dr. Reinaldo Dutra, que é o nosso anfitrião aqui nesse curso. E embora tenham nos classificado aí como palestrantes, o que eu vou fazer aqui é deixar apenas um recado da corregedoria, né? Um registro que me foi pedido pelo desembargador Leandro Crispim, corregedor-geral da Justiça, que fizesse nessa ocasião. Além disso, nós estamos participando de um outro curso também que chocou com esse e é uma capacitação em depoimento especial. Então, a gente está quase que conseguindo superar o princípio da ubiquidade aqui, né? Estamos lá e aqui ao mesmo tempo, mas vamos fazer o que é possível. O que eu gostaria apenas, doutor Reinaldo, nesse momento, é de exaltar o que para mim é fundamental como resultado dessa portaria conjunta, que é o comprometimento dessas instituições, a união dessas instituições. Me parece que isso, e me corrijam se eu estiver enganado, me parece que isso nunca ocorreu antes. Eu nunca vi, eu nunca ouvi falar de uma união de esforços ocorrida como neste caso, em que essas 10 instituições, e aqui eu ponho o Poder Judiciário, claro, como uma única instituição, embora aqui ele esteja representado pelo presidente do tribunal e pelo corregedor-geral da Justiça, mas são 10 instituições que estão aqui e que se comprometem de forma expressa com a repulsa, com o repudio a toda forma de tortura e maus tratos. Esse artigo 1º da portaria me parece que é emblemático, porque ele traz íncito na sua redação um compromisso de todas essas instituições que me parece que se nós não tivéssemos nenhum outro artigo depois, esse por si só já seria suficiente para ensejar a atuação de todas essas instituições. Mas a portaria ela foi tão bem elaborada que ela trouxe separadamente a atribuição de cada um desses órgãos de forma expressa, de forma consentida. E, mais uma vez, nós precisamos exaltar esse senso de compromisso das instituições, esse senso de participação, quando todos se dispõem a apontar as suas atribuições e a assumir as responsabilidades que delas decorrem. Então, para mim, um documento histórico. E ele vai servir, evidentemente, para balizar as nossas ações. No futuro, possivelmente, terá que ser corrigido num ou noutro ponto, aperfeiçoado em algum momento, mas ele é revolucionário. E quando estabelece esses fluxos de encaminhamento, mas também estabelece o monitoramento, o acompanhamento, a portaria mostra que todas essas instituições não estão aqui brincando, não estão aqui assumindo um compromisso meramente formal, mas estão se dispondo com o resultado, a garantir o resultado eficaz deste compromisso de repudio e de combate à tortura e aos maus tratos. E, embora no artigo 28 estabeleça que o acompanhamento da portaria no âmbito do Poder Judiciário será feito pela presidência, com o apoio técnico do GMF, a Corregedoria Geral da Justiça assume aqui também uma atribuição de acompanhar o cumprimento
daquelas obrigações impostas aos magistrados de primeiro grau, assim como a presidência vai acompanhar o cumprimento dessas disposições pelos magistrados de segundo grau. Então, a Corregedoria vai exercer aqui o seu papel de orientação, de fiscalização e também o seu papel disciplinar, observando aquelas responsabilidades que os magistrados, como membros do Poder Judiciário, assumiram a partir do momento em que o Tribunal de Justiça é signatário do documento, lá no artigo 10, por exemplo, nos artigos seguintes, nos artigos da audiência de custódia e todos os outros que implicam na atuação efetiva dos magistrados de primeiro grau, na detecção das situações, no encaminhamento célere, como disse bem o doutor Reinaldo, que muitas vezes nós não podemos deixar o momento passar, porque senão nós perdemos a oportunidade de fazermos a prova daquele fato, de detectarmos a existência daquela situação e de buscarmos a responsabilização dos envolvidos. Então, para mim, doutor Reinaldo e demais colegas aqui presentes, é um documento que vai deixar sua marca, vai fazer história, e eu espero que faça uma boa história. Eu espero que ele sirva para o propósito para o qual ele foi planejado, que ele sirva, de fato, para combater a tortura e os maus tratos dentro dos locais de privação de liberdade. Que todos nós, como agentes do Estado, estejamos prontos para coibir a tortura, para coibir os maus tratos, e que nós, com esse documento, estejamos prontos para bradar para todos que em Goiás nós não aceitamos tortura, nós não aceitamos maus tratos das pessoas privadas de liberdade e de nenhuma outra pessoa, mas especialmente dessas que estão custodiadas pelo Estado. Então, eu acho que é um documento de uma importância muito significativa e que mostra que todos nós estamos unidos em prol desse mesmo objetivo. Fica aqui, então, nosso singelo comentário a respeito deste documento, que já foi explanado aí pelo Dr. Reinaldo e que será pelos demais participantes ainda, de acordo com a atribuição de cada uma das 10 instituições que o assinaram, mas meus cumprimentos ao Poder Judiciário de Goiás, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Secretaria de Segurança Pública, à Diretoria Geral de Polícia Penal, à Polícia Civil, à Polícia Militar, à Polícia Técnico-Científica e à OAB. Todas essas instituições juntas estão fazendo história. E que Deus permita que esse documento cumpra seus objetivos e que nós sejamos capazes de atuar, cada um dentro da sua atribuição e da sua responsabilidade, para fazer com que ele, de fato, surta o efeito desejado. Muito obrigado pela paciência de me ouvirem e desejo que nós tenhamos aí um excelente evento. Muito obrigado, doutor Gustavo. Brilhantes palavras, viu? Vai ser o melhor palestrante nosso aqui, tenho certeza disso. Thaís, pode dar seguimento aí. Muito obrigada, doutor Gustavo. Eu passo a palavra agora ao doutor Augusto Henrique Moreno Alves. Ele é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Estado de Goiás. Bom dia, doutor Augusto. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado. Iniciei aqui cumprimentando o doutor Reinaldo, e em seu nome cumprimento todos os integrantes do nosso grupo de trabalho, todos os magistrados e magistradas aqui presentes. Eu vou iniciar o compartilhamento aqui de uma breve apresentação de slides e já peço a ajuda, Thaís, para me ajudar aqui no controle do tempo. Tá aparecendo? Aqui. Bom,
Eu diria que talvez ainda a portaria que foi feita pelo nosso grupo de trabalho, construída por todas essas instituições e pelos dirigentes que acolheram, né, as sugestões daquele grupo de trabalho interinstitucional, ela ainda deve assumir uma importância ainda bem maior da que foi dada. É um documento que, de fato, ele é único. Nós não temos outro precedente no Estado brasileiro. E quando falamos de combate à tortura e maus tratos, seja no sistema prisional ou em aspectos gerais, é necessário, sobretudo, falarmos sobre um trabalho de rede, de compartimentação e de fluxos de atuação, e, sobretudo, dessa atuação compartilhada, né? Eu digo que essa portaria, ela trabalha muito nessa construção de um trabalho de uma rede de proteção, enfrentamento e combate à tortura e maus tratos. E aqui eu queria trazer apenas algumas considerações da portaria, depois eu vou falar um pouco mais sobre como nós construímos e, sobretudo, como ficou o capítulo relativo à participação do Ministério Público. Mas um cuidado que nós tivemos inicialmente foi trazer algumas considerações sobre o que seria tortura, maus tratos e algumas definições conceituais. Bom, eu quero aqui lembrar que tortura, de acordo com a nossa normativa local e também de acordo com as diretrizes da Convenção Interamericana de Combate à Tortura e Maus Tratos, o Estado brasileiro optou por adotar a forma mais ampla, né, de definição dessa figura típica. Então, ela não se restringe apenas à tortura praticada por agentes do Estado. A tortura ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Então, quando nós construímos essa portaria aqui, apesar de o foco ser fluxos de apuração, sobretudo no âmbito de controle externo e controle interno das atividades policiais, eu reitero a importância desse fluxo também na apuração e na verificação da tortura, independente do agente que a pratica, porque, infelizmente, ainda é muito comum no nosso sistema prisional a tortura praticada entre presos. Isso, sobretudo, muito liderado por facções e organizações criminosas que atuam, né, com essa perspectiva de punição, enfim, e até com o próprio código de conduta estabelecido. Então, o fluxo aqui determinado, ele se aplica não apenas à perspectiva da tortura e maus tratos praticados por agentes do Estado, mas também qualquer tortura ou maus tratos praticados em estabelecimento de privação de liberdade, e aqui foi uma definição que a portaria traz logo no seu início, o que é considerado estabelecimento de privação de liberdade, e também reveladas em audiências de custódia ou qualquer audiência. Bom, e a partir desse fluxo, nós estabelecemos também alguns parâmetros gerais que seriam observados por todas as autoridades que assinam aquele fluxo de regulamentação. E é bom ressaltar que nós não poderíamos trazer nada aqui do que foi dito nessa portaria se não fosse, de fato, uma norma que busca regulamentar disposições legais que já existem e também que visa, de certa forma, estabelecer fluxos de atuação. E por isso que, sobretudo, a norma ela foi inspirada nas convenções internacionais que tratam sobre a prevenção e enfrentamento à tortura, como o princípio de Mendes, a Convenção Interamericana de Combate à Tortura e Maus Tratos, as regras de Mandela, o Protocolo de Istambul, e também as considerações de alguns julgados da Corte Interamericana e da Corte Europeia de Direitos Humanos. Incorporados nesse texto, seja direto ou indiretamente, muitas vezes tomando como referência resoluções do CNJ e do CNMP. Em consideração a esses atos normativos, foram estabelecidos, então, alguns parâmetros gerais da portaria que se aplicam a todas as instituições. E aqui eu cito alguns. O primeiro deles, muito importante, é essa preservação do local do crime e apreensão de roupas e outros objetos presentes no local. Como nós sabemos, a necessidade da preservação dessa cadeia de custódia e que essa coleta de provas ela ocorra no primeiro momento em que a tortura ou maus tratos ela é descoberta, sobretudo quando ela ocorre dentro do estabelecimento de privação de liberdade, porque chegar até
a notícia, geralmente se tem um transcurso de tempo muito grande. Então, essa preservação do local do crime, com a apreensão desses objetos e a coleta, isso pela nossa polícia científica, ela é muito relevante, porque é isso, muitas vezes, que nos vai garantir uma efetividade na apuração e na persecução dessas violações de direitos humanos. Então, aqui tem alguns protocolos mínimos, como acionamento imediato da polícia científica, documentação desses fatos e a proteção da integridade física da vítima, e também o encaminhamento para a realização de oitiva das partes envolvidas e a realização do exame de corpo de delito. E aqui mais um avanço prevendo já o que também estava estabelecido em resoluções do CNJ e também do CNMP, definindo expressamente que a condução da pessoa que aponte ter sido vítima de tortura ou maus-tratos para a realização desse exame de corpo de delito, ela será feita por uma força policial diferente, preferencialmente, e, em hipótese alguma, será feita por agente policial ou servidor a quem a vítima tenha atribuído a prática do ato de tortura. Isso aqui é uma inspiração no que traz o Protocolo de Istambul sobre essa prevenção e combate à tortura e maus-tratos. Um ponto que eu queria ressaltar, e vai muito aqui da atribuição do Poder Judiciário nesse nosso protocolo, nesse fluxo de atuação, é esse relatório sintético. Esse relatório sintético ele é mencionado por duas vezes, duas circunstâncias na portaria conjunta. No primeiro momento, quando há uma avaliação de uma notícia de tortura ou maus-tratos no âmbito do estabelecimento de privação de liberdade. E no segundo momento, revelados em audiência de custódia ou qualquer outra audiência. Então, o relatório sintético, em tese, ele deve ser aplicado nessas duas hipóteses. E ele é muito importante porque ele vai trazer uma sintetização da situação de tortura ou maus-tratos para difusão entre todos os órgãos responsáveis pelo controle interno, externo ou mesmo apuração desse crime, né? Considerando que a tortura ela pode ser praticada não apenas por agentes do Estado. E aqui alguns requisitos estabelecidos no artigo 19 da portaria, que determinam o que deverá conter nesse relatório sintético, tais como a dinâmica, método de inflição da dor, resultados causados, local, data, horário aproximado dos fatos, indicação de outros meios de prova e os encaminhamentos realizados durante a audiência ou durante a apuração feita pelo juiz corregedor do sistema prisional. Então, é um relatório que vai ser muito importante porque ele vai unificar essa difusão inicial dessa notícia de crime, de tortura ou maus-tratos, e vai trazer, desde logo, elementos importantes para essa apuração. E aqui nós já entramos um pouco nas atribuições do Ministério Público. Essas atribuições elas foram definidas nos artigos 40 a 56 da portaria conjunta. É uma portaria, de fato, muito extensa, porque ela traz todas essas 10 instituições já mencionadas e congrega esse fluxo de atuação. Então, a parte do Ministério Público ficou definida nesses artigos. E aqui eu gostaria de destacar um papel triplo da nossa instituição no enfrentamento à tortura e maus-tratos. E esse papel ele foi mencionado em um julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando ele determina que o Ministério Público deve assegurar a legitimidade de produção de sua prova, iniciar os atos de investigação de tortura, seja no âmbito de controle externo ou então enquanto notícia de crime, e também promover essas inspeções mensais em estabelecimentos de privação de liberdade. Isso nos garante tanto a tutela coletiva da execução penal quanto a coleta qualificada dessas notícias de tortura ou maus-tratos. E aqui eu destaquei alguns pontos que, como eu já disse, eles foram trazidos como referência para a construção desse documento, que são alguns pontos diretivos de julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas, para entendermos que a construção de toda essa base, toda essa atuação, ela não é algo novo, ela não é algo que surgiu de uma discussão apenas desse grupo de trabalho, mas ela é algo de caráter coercitivo pelo nosso Estado brasileiro e assumido
por convenções de caráter supralegal, convenções tratadas de direitos humanos. E que eu destaco esse direito de iniciar uma investigação, que ficou bem claro no nosso protocolo, né? Garantindo que sempre que houver uma notícia de tortura ou maus tratos, vai ser registrado e informado um número de protocolo para acompanhamento. Há aqui também uma clareza quanto à responsabilidade do Estado de apresentar uma explicação plausível sempre que o indivíduo é levado à custódia policial em boa saúde e se encontra ferido no momento da soltura. É um precedente da Corte Europeia de Direitos Humanos, já de 4 de dezembro de 1995. E aqui, mais uma outra diretriz que foi considerada na construção desses fluxos, que é a obrigação das autoridades realizarem uma investigação oficial eficaz e independente, determinando a tomada de testemunhas e coleta de provas forenses, capaz de levar à identificação e punição dos responsáveis. Também uma decisão de 2001, também a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 4 de maio de 2001. Então, nessa medida, nós propomos aqui, no âmbito do Ministério Público, alguns fluxos mínimos de investigação e de apuração dessa notícia de prática de tortura ou maus tratos. Eles estão delimitados aqui. Eu não vou detalhar todos, até porque seria apenas repetir, né, o que já está no dispositivo legal. Mas vejam que a intenção de definir esse ethos de atuação é justamente estabelecer um fluxo mínimo de apuração, tal como determinado pelas Cortes de Direitos Humanos. Então, desde a autuação com a informação de número de protocolo para fins de acompanhamento e transparência, até a observância da garantia da realização do exame de lesões de acordo com parâmetros do Protocolo de Istambul, a oitiva de testemunhas, registros de equipamento de captura de áudio e vídeo, porventura existente, enfim. São diversos fluxos de atuação de produção probatória que nós delimitamos aqui em 12 incisos. Além disso, em outro artigo, é estabelecida algumas medidas de proteção aplicáveis às vítimas de tortura ou maus tratos e eventuais testemunhas. Lembrando que aqui nós tratamos primeiro do estabelecimento de privação de liberdade, para depois tratar das notícias reveladas em audiência de custódia e audiência geral. Então, são diversas medidas de proteção pensadas para garantir a preservação da integridade física daquele indivíduo que traz essa notícia de tortura ou maus tratos e ainda está preso. Então, precisamos adotar algumas medidas que são pensadas justamente para que a apuração não seja inibida pelo simples fato dele encontrar-se sujeito a uma privação de liberdade. Bom, então, portanto, o que a gente estabeleceu aqui é um fluxo de atuação para o membro do Ministério Público logo após ele receber essa notícia. Um ponto importante também destacado é a necessidade de se considerar a imediata inspeção no local, no caso do estabelecimento de privação de liberdade. E por que isso? Um ponto que é muito destacado pelos mecanismos de prevenção e combate à tortura, seja o mecanismo nacional ou alguns mecanismos estaduais. Nós ainda estamos na fase de criação do nosso mecanismo, né? Temos o comitê. Mas é que, em grandes situações de apuração e verificação de tortura ou maus tratos, elas só foram possíveis a partir da imediata inspeção no local. Seja para garantir a preservação da rigidez da coleta daquela prova, aquele primeiro momento de preservação da integridade física dessa vítima, seja para identificação das testemunhas naquele momento de imediatidade. Então, havendo uma notícia concreta de tortura ou maus tratos, a gente definiu essa obrigação do promotor, da promotora de justiça, considerar a necessidade da imediata inspeção na unidade de privação de liberdade. Bom, e aqui eu já passo por outro ponto do nosso fluxo, que é a revelação de tortura nas audiências de custódia. Aqui nós usamos como referência muito o que já é definido na Resolução 221 do CNMP, que estabelece alguns protocolos mínimos de atuação do Ministério Público na audiência de custódia, e também
algumas formas de inquirição e determinação de atuações de coleta de provas que devem ser observadas no momento daquela audiência de custódia, e aqui aplicando essas mesmas diretrizes em qualquer outra audiência em que houver revelação de prática de tortura ou maus-tratos, para que nós possamos, de fato, garantir medidas eficazes de apuração dessas violações de direitos humanos. Bom, aqui são alguns requerimentos que o membro do Ministério Público pode apresentar ao juiz responsável pela audiência de custódia. E aqui eu já trouxe algumas alterações que foram promovidas na resolução do juiz de garantias, que elas também altera, né, a resolução que trata da audiência de custódia, que vai ser o juiz responsável, né, pela condução das audiências de custódia na maioria dos crimes. Mas aqui, basicamente, a hipótese de relaxamento, arquivamento do inquérito, se for esse caso de imediato, o IP também já pode requerer isso, desde que não seja apreciação de matéria por juiz ou juiz plantonista. Concessão de liberdade, medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa, que seriam essas medidas de proteção, inclusive encaminhamentos, política de proteção social. E também medidas muito importantes, que são as medidas de proteção e assistência à vítima. Bom, aqui são alguns fluxos de apuração que nós estabelecemos para as notícias de tortura ou maus-tratos apontadas em audiência, muito levando em consideração fluxos parecidos àqueles que tínhamos estabelecido sobre a apuração de notícias de tortura em estabelecimentos de privação de liberdade, mas considerando que, nesse momento, o indivíduo já está ali, preferencialmente fisicamente, né, na presença do magistrado, né, do Ministério Público, do seu advogado. Então, nós temos alguma facilidade de coleta de provas naquele momento que devem ser aproveitadas e que nós não teremos essa mesma facilidade quando a notícia for trazida, no primeiro momento, na notícia de tortura do estabelecimento de privação de liberdade. Então, é um fluxo bem parecido. A diferença substancial aqui é que, por termos uma divisão de atribuição entre promotores de justiça que podem estar responsáveis pela participação nas audiências de custódia e aqueles que eventualmente sejam responsáveis pelo controle externo da atividade policial ou mesmo pela apuração dessa notícia de crime, é que também definimos esse fluxo de encaminhamento dessa cópia dos autos junto com esse relatório sintético elaborado pelo juízo para a distribuição interna, então, que essa notícia de tortura sempre chegue nas mãos de quem tenha atribuição para iniciar os atos de investigação e apuração. Aqui também há algumas medidas de proteção estabelecidas para pessoa vítima de tortura ou maus-tratos. São diversas medidas, aqui são 12 incisos. E no último ponto que eu queria destacar é que no artigo 55 nós definimos a criação de um banco de dados, que ainda está em fase de instauração, de criação dele, que ele vai ser gerido pelo nosso grupo de atuação de controle externo da atividade policial e de tutela da segurança pública. A partir das notícias de tortura, nós temos um real dimensionamento. Primeiro, de identificarmos possíveis violações massivas de direitos e possíveis atuações coletivas no sistema prisional. E segundo ponto, para também identificarmos de maneira muito clara quais são as providências que estão sendo adotadas, né, por todas as instituições envolvidas, e aqui envolvendo também, é claro, o Ministério Público, para que não sejamos vítimas, mais uma vez, de articulações feitas por organizações criminosas que muitas vezes fazem uso, né, desses nossos sistemas que nós criamos, né, para criar notícias falsas de tortura ou maus-tratos. Então, motivar a atuação de todos os órgãos, sejam os órgãos definidos de conselho de atuação, como o Conselho Nacional do Ministério Público e o CNJ, ou propriamente a nossa atuação. Por isso, esse mapeamento ele é muito importante, feito pelo Ministério Público, feito pelo GMF, pelas corregedorias,
para de fato entendermos, dentre aquelas notícias que foram instauradas, que foram encaminhadas, quais foram as medidas adotadas e, sobretudo, se de fato eram notícias reais ou apenas notícias que visavam o entendimento de algum interesse escuso de alguma crime. Lembrando que, sobre isso, inclusive, recentemente o GAECO, em conjunto com a DGPP, deflagrou uma operação que logrou êxito em prender alguns integrantes de organização criminosa que atuavam justamente com esse escopo, de produzir notícias falsas para obter algumas vantagens e preservação de interesses das OCRIs. Bom, um ponto importante aqui na nossa portaria é que, depois de uma discussão muito relevante entre todos os integrantes, constou essa obrigação de que os estabelecimentos prisionais do Estado sejam equipados com câmeras de monitoramento de boa qualidade e regular funcionamento. O tribunal ele se comprometeu a celebrar esse termo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública e com a DGPP, e a SSP e a DGPP se comprometeram a instalar e manter esses equipamentos. O que é muito importante, porque todos aqui sabemos que as notícias de tortura ou maus tratos, muitas vezes elas chegam algum tempo depois, né, dos fatos já relatados. E aqui, tendo acesso a gravações, a possibilidade do confronto e da investigação dessa situação, ela é muito mais tranquila de ser feita e de uma rigidez mais presente. Bom, seriam essas as minhas considerações. Queria reiterar os meus agradecimentos, parabenizar novamente o doutor Reinaldo pela condução do nosso grupo de trabalho. Eu já disse isso para ele presencialmente, né, quando encerramos o trabalho, mas, de fato, foi uma condução com maestria, doutor Reinaldo. Acho que sem você conduzindo todo esse trabalho ali, nós não teríamos chegado à construção desse documento. É um documento inédito. Nenhum Estado brasileiro conseguiu congregar todas essas instituições para que, de fato, possam conversar, estabelecer uma rede de atuação. Então, o Estado de Goiás ele sai na frente, sim, nesse combate, enfrentamento à tortura e maus tratos, e grande parte pela condução bem tranquila, sempre serena, e congregando todos os esforços das instituições e também aplanando, né, eventuais divergências que existiam. Foi tudo muito bem conduzido. Isso foi tão bem conduzido que o CNMP ele se espelhou aqui na nossa experiência para traduzir uma recomendação que foi aprovada no mês passado, ou retrasado, uma recomendação a todos os ministérios públicos, ramos e unidades do Estado brasileiro. E um dos pontos dessa recomendação, eu fui convidado para participar do grupo de trabalho que fez o texto da recomendação e o material de apoio, é justamente que os estados, e aqui os ministérios públicos dos estados, Ministério Público Federal, Ministério Público da União em geral, eles também tentem estabelecer esses fluxos de atuação, sejam por atos normativos conjuntos, ou termos de cooperação, ou algo similar. Então, a nossa experiência ela já está, inclusive, rendendo frutos para ser replicado em todo o nosso estado, todo o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, doutor Augusto. Agradeço as palavras de elogio ao grupo, mas, assim, todos contribuíram de forma muito importante, especialmente o senhor pelo Ministério Público, né? Sempre trazendo contribuições relevantes, e agora o Ministério Público assume uma importância muito grande, porque se cada promotor agir e atuar na apuração disso como está previsto, certamente certamente conseguiremos inibir essa prática. Muito obrigado pela participação. Thaís, vamos dar prosseguimento? Obrigada, doutor Augusto, por mais uma vez participar conosco e parabéns pela apresentação. Eu convido agora a falar o doutor Salomão Rodrigues da Silva Neto, defensor público coordenador do Núcleo Especializado em Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Doutor Salomão, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Thaís, obrigado. Bom dia a todas e todos os presentes. Quero cumprimentar todas as pessoas que aqui se encontram, na pessoa do Dr. Reinaldo, que nos fez o convite, né, para comparecer, estar presente aqui e dialogar com vocês sobre essa importante portaria. Eu vou tentar não me alongar, até porque já foi muito bem explicado pelo Dr. Reinaldo, Dr. Gustavo e Dr. Augusto, mais ou menos os fluxos, e vou focar um pouco
de como funciona, qual que é a participação da Defensoria Pública dentro do fluxo de acompanhamento, de apuração dos casos de tortura e maus tratos, conforme a portaria. Primeiro, eu quero parabenizar todos que participaram do grupo de trabalho. Foi uma portaria que foi criada no momento que eu estava afastado da Defensoria Pública, mas que eu comemorei porque estava cedida ao CNJ, doutor Reinaldo, e trabalhava especificamente no DMF, com processos de acompanhamento dos cumprimentos das resoluções. Então, parabenizo o TJ Goiás, o GMF especificamente, por capitanear, né, a produção dessa portaria e todas as outras, porque, de fato, mesmo lá no CNJ, ficamos felizes pela questão de congregar todas essas instituições, no sentido de que os fluxos tivessem um acompanhamento devido e que efetivamente a gente combatesse tortura. A gente tinha notícias de resoluções já no estado do Acre, pelo TJ do Amazonas, pelo TJ do Ceará, mas que não teve essa configuração interinstitucional, e acho que esse, de fato, é um ponto muito importante e de congregação e de todos os juízes que aqui estão presentes assistindo o nosso diálogo, de fortalecimento de um sistema de prevenção e combate à tortura que aqui do nosso estado ainda tem muito a caminhar. O doutor Augusto bem lembrou, nós temos um estado que ainda não possui mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, só comitê estadual. Então, termos todas essas instituições, desde a DGPP até o Poder Judiciário, envolvidos na contribuição de coibição mesmo da prática e também de responsabilização quando ela ocorrer, é muito importante. Defensoria Pública tem uma diferenciação do que está na portaria, doutor Reinaldo, porque quando foi feita a portaria, não existia o núcleo especializado de situação carcerária, que é o núcleo que atualmente eu estou na coordenação. Existia somente 2 núcleos especializados, o núcleo de defesa dos direitos da mulher e o núcleo de direitos humanos, que era aquele guarda-chuva que recebia todas as notícias de violação de direitos humanos. Então, pela portaria, todo o fluxo, o encaminhamento está concentrado no núcleo de direitos humanos. Hoje, atualmente, no final do ano passado foi criado o NESC, ele efetivamente foi instalado em fevereiro, dia 1º de fevereiro desse ano de 2024. Então, a partir desse momento, dentro da Defensoria Pública, a gente tem uma divisão em relação a como que a instituição vai trabalhar as notícias de tortura. Então, hoje a gente está dividido entre a tortura, a notícia de tortura que é realizada dentro do sistema prisional, em ambientes de privação de liberdade, e aquela que é realizada fora, que algumas vezes também é trazido à baila aí para o Poder Judiciário no momento da audiência de custódia. Então, essas duas matérias é o que hoje divide a atuação da Defensoria Pública em relação à temática de tortura. Dentro do sistema prisional, junto ao NESC, que é o núcleo especializado que atualmente eu coordeno. Se for realizada, a notícia for de uma tortura praticada fora dos estabelecimentos de privação de liberdade, esse procedimento é conduzido pelo Núcleo de Direitos Humanos. Dentro da Defensoria Pública, como que funciona o fluxo de atendimento? Geralmente vem por meio de familiar, notícia de fato, ou no momento em que a gente visita as unidades prisionais, faz os atendimentos ali dentro das pessoas em privação de liberdade, e a partir desse momento a gente toma as medidas administrativas dentro da instituição. E quais são? Muito parecidas, doutor Reinaldo, com o fluxo que o senhor desenhou em relação ao GMF do recebimento dessas notícias. Então, a gente abre um procedimento administrativo, comunica a parte e toma todas as medidas possíveis, requisita informações, solicita a realização de exames, se não tiver sido realizado, solicita informações que, inclusive, a própria DGPP, e aí vou focar um pouco no âmbito do núcleo de situação carcerária, com a informação se foi aberta sindicância, se administrativamente foram tomadas medidas de responsabilização, bem como representa judicialmente perante as corregedorias de presídios, né, de todos os locais que têm unidade prisional no estado, para que essas medidas sejam tomadas. E daí eu quero pontuar, enquanto Defensoria Pública, a importância dessa primeira
eu digo que é do fluxo inicial, o garantidor, eu acho tudo que decorre dali, que é a apresentação em juízo dessa pessoa que noticia a prática de tortura ou maus tratos dentro do sistema. E faço essa pontuação de que ela seja em juízo e presencialmente, até pelas próprias... O que acontece geralmente na prática nos nossos atendimentos dentro dos presídios. Há muito receio, há muito medo de que haja qualquer tipo de retaliação quando se noticia a prática de tortura. E essas retaliações são nominadas de diversas formas. São nominadas como transferências para outras unidades longe dos familiares, são nominadas como novos atos de tortura, e as pessoas que nós temos atendidos e que eventualmente relatam torturas praticadas dentro do sistema prisional, elas inclusive muitas vezes querem que isso permaneça no anonimato, com medo de que as medidas de proteção que estão previstas no nosso fluxo, elas não sejam tomadas. Então, a importância de trazer isso com a audiência de apresentação presencial é fundamental para que, inclusive, a preservação das provas, que o doutor Augusto muito bem falou, seja efetivada. Então, ali, muitas vezes, essa pessoa não passou por um exame de corpo de delito, que nesse momento vai poder ser verificado, pode ser retirado fotografias em relação às alegações que eles estão falando, e que essa audiência de apresentação ela seja feita da forma mais rápida possível. No momento em que se obteve a notícia da tortura, que ela seja levada. É óbvio que com toda a preocupação, com toda a seriedade de todas as instituições, no sentido de fato, averiguar devidamente se aquilo ocorreu ou não ocorreu, pode ser que seja uma notícia que não tenha veracidade, mas que essas providências sejam tomadas de imediato por todos os órgãos, né? A defensoria no sentido de representar, o próprio juízo corregedor no sentido de acolher essa representação e fazer com que essa pessoa que noticia a tortura seja levada imediatamente à presença do juiz, para garantir, inclusive, que seja uma autoridade isenta que vai analisar aquela alegação de tortura. As medidas de proteção são de fundamental importância também, para que, enfim, outras notícias de tortura, se ocorrerem, elas sejam trazidas pelos familiares, porque se você informa a prática e não são tomadas as medidas construídas pelo fluxo da portaria 12 de 2023, muitas outras situações que eventualmente possam ocorrer não vão chegar ao Judiciário, ao Ministério Público, à própria Defensoria Pública, para que, enfim, sejam coibidas. A Defensoria Pública, também no seu âmbito interno, e principalmente pelo NESC, tem a atribuição de orientar os membros da Defensoria Pública em como atuar, e aí também parabenizo a portaria e informo que dentro da Defensoria Pública e especificamente aqui no NESC, nós estamos também trabalhando a produção de uma portaria interna para fluxo para os membros dentro da Defensoria Pública do Estado de Goiás, doutor Reinaldo, já seguindo o fluxo constante na portaria, mas para que a gente tenha como viés essa atuação preferencial e primordial em caso de notícias de tortura e maus tratos dentro da nossa instituição. Defensoria Pública ela está instalada hoje em poucas comarcas, mas onde está instalado é o defensor público natural que vai ter a atribuição de acompanhar esse caso com o apoio e auxílio dos núcleos especializados, né? Então, para além da questão do acompanhamento, da representação, da responsabilização, tanto criminal, a Defensoria Pública também vai atuar na responsabilização civil, se for o caso. Então, processos de indenização são levados a cabo pela Defensoria Pública, seja quando essa tortura ou maus tratos eventualmente gere lesões ou quando, infelizmente, eventualmente gerem o próprio óbito da pessoa. Então, a gente também tem a atribuição do acolhimento desses familiares para, eventualmente, tomar as medidas administrativas ou judiciais no sentido da reparação civil dessas vítimas ou dos familiares daqueles que vierem a óbito. Esse é um dos papéis da Defensoria Pública.
Por outro lado, a própria resolução também prevê várias disposições, a própria portaria, desculpe, prevê várias disposições ali no artigo 59, né, que são do âmbito da Defensoria Pública, no sentido do acolhimento, de tomar as medidas necessárias junto aos demais órgãos que assinaram a portaria, de atuar em parceria sempre com a sociedade civil e os órgãos públicos que atuam em favor dos direitos humanos, e isso é de fundamental importância, porque estamos ali no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Então, essas notícias também chegam por meio da sociedade civil, por meio dos comitês, e aportam aqui na Defensoria Pública, e da mesma forma, a gente também segue os fluxos direcionados ali dentro da portaria, no âmbito interno da Defensoria Pública. Para além disso, o oferecimento de subsídios às instituições do próprio Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, né? A gente sabe que o Brasil já foi condenado em alguns casos em relação à desestrutura do sistema prisional, inclusive com determinação de contagem de pena em dobro, e esses casos informam, né, a prática de tortura ainda dentro dos estabelecimentos prisionais. É importante a gente pontuar que todos nós repudiamos, mas, infelizmente, ainda há condutas de desvio dentro das instituições e não por outro motivo é necessário, aí, como um cumprimento da própria direcionamento da Resolução 414 do CNJ, a adoção desses fluxos internos. Para a gente atuar preventivamente, mas atuar também na repressão do que ainda ocorre, né, da forma mais adequada possível. Então, basicamente, essas são minhas palavras, não vou me alongar, espero ter conseguido informá-los como funciona a Defensoria Pública também internamente, no sentido da própria efetividade do fluxo construído, e colocar a Defensoria também à disposição dos demais atores, parabenizando mais uma vez a construção da portaria. Obrigado. Obrigado, doutor Salomão. Agradeço ao senhor pela participação no evento e à Defensoria por ter contribuído durante todo o trabalho da construção da norma, tá? Assim, só dar um aviso aqui, após todos falarem, a gente vai ter um momento para perguntas, né? Então eu peço que todos que fizeram uso da palavra, se puderem permanecer até o fim, para a gente poder ouvir se vier algum questionamento para nós, tá? Thaís, pode prosseguir, por favor. Muito obrigada, doutor Salomão, e parabéns pela apresentação. Convido agora a falar conosco o doutor Josimar Pires Nicolau do Nascimento, diretor-geral da Polícia Penal do Estado de Goiás. Obrigado, Thaís. Bom dia a todos. Cumprimentar de forma especial e agradecer a oportunidade de fala, doutor Reinaldo, pela grande parceria, né, que tem do Tribunal de Justiça com a Diretoria-Geral de Polícia Penal. Doutor Augusto, representante do Ministério Público aqui na reunião, também um grande parceiro na resolução das questões aqui muito caras ao sistema penitenciário. Doutor Salomão, que fez uso da fala aqui anteriormente pela DPE, também cumprimentá-lo de forma muito especial. Cumprimentar o doutor Ricardo Matos, colega de trabalho aqui, na presença, na pessoa de quem cumprimento os demais participantes. A minha fala hoje aqui com relação a essa portaria conjunta, com relação a todo esse trabalho que foi feito, é ressaltar a importância do trabalho conjunto entre os órgãos que fazem a execução penal. E o que nós tivemos no sistema penitenciário a partir da construção dessa portaria, como bem dito pelo doutor Reinaldo, os demais colegas anteriores à minha fala, foi uma construção de um verdadeiro mecanismo de combate e de repressão a esse tipo de prática que não é, de forma alguma, orientada ou aceita pela Diretoria-Geral de Polícia Penal, e eu, enquanto policial penal e diretor-geral dessa instituição, temos tido aqui ações firmes para combater e para orientar o servidor, no sentido de que isso é uma prática que não
condiz com a nossa missão e a nossa visão enquanto instituição. Eu digo que a Polícia Penal, com relação a essa portaria, ela é talvez a principal interessada com relação ao objeto, né, tratado pela portaria, a principal envolvida e acusada, porque dentro do sistema penitenciário, as questões relativas a denúncias de casos de tortura, muitas vezes ocorrem em contextos que, como colocou o doutor Salomão, e se não me engano o doutor Augusto também, com relação à utilização das organizações criminosas destes mecanismos para tentar burlar questões de segurança, atrapalhar o trabalho das instituições de justiça. Então, quando eu vejo uma portaria como esta, eu fico muito feliz e fiquei feliz em participar, porque a partir do trabalho que foi feito por essa comissão, houve uma redução significativa das denúncias de tortura no estado de Goiás, desde a edição da portaria, desde a visita do CNJ. E eu atribuo isso de forma clara, embora não haja um estudo científico e com dados para eu poder me aportar, mas eu, com a experiência que tenho, afirmo isso com tranquilidade, que as organizações criminosas utilizavam-se do fato de não haver um fluxo estabelecido para tumultuar os processos. Então, as denúncias eram feitas em diversos canais, por diversos mecanismos, e isso gerava dificuldade do controle por parte das instituições para apuração, duplicava-se, então, diversos processos e procedimentos, e isso gerava um tumulto muito grande, que era utilizado pelas organizações criminosas como um mecanismo deles para, como eu disse, perturbar, atordoar o sistema. E a partir desta construção, e percebendo que há, então, agora um procedimento estabelecido para a apuração dessas denúncias, houve a redução, porque agora não se tem mais a possibilidade de fazer como faziam, né? Ou pelo menos se tem estabelecido um mecanismo para reduzir essa possibilidade de duplicação, de denúncias falsas que, ao cabo do que era apurado e não identificado o indício de que aquilo estava ocorrendo, não havia nenhuma punição àqueles que a faziam, né? Então, a portaria traz, inclusive, a previsão, e isso é algo importantíssimo que foi discutido durante os trabalhos, de que ao término, não havendo ali, sendo identificada que a denúncia era falsa ou de que, né, tentava se utilizar dessa denúncia para outros fins, a possibilidade de instauração de um procedimento para apuração, agora então, do porquê ela foi feita daquela forma. Isso, por si só, fez com que o número de denúncias tenha reduzido, tanto na ouvidoria da Polícia Penal, onde houve uma redução de quase 60%, quanto também, eu acredito, em outros mecanismos de recebimento dessas denúncias, porque nós reduzimos aqui o recebimento delas. No segundo passo, que eu gostaria de tratar, né, sobre a portaria aqui na data de hoje, é sobre o passo a passo que foi estabelecido de forma muito eficiente e clara. Então, dentro de 72 horas, a partir do recebimento de denúncias de tortura, a Polícia Penal já tem estabelecido quais são os seus procedimentos a serem adotados. Então, desde a oitiva das pessoas envolvidas, dos servidores, desde o resguardo das imagens, de outros meios de prova, e aí a portaria é tão clara que ela traz, inclusive, no armazenamento dessas imagens em pendrive, em CDs, em outra forma de armazenamento que possa depois ser repassada às autoridades que vão fazer a apuração, bem como a Corregedoria da Polícia Penal, que também instaurará o procedimento. Então, ela faz um percurso, né, dentro dessas 72 horas, que é importante para facilitar o trabalho dos meus colegas na ponta. Então, o servidor, o diretor da unidade, ele já compreende mais facilmente qual é o procedimento a ser adotado no momento do recebimento desse tipo de denúncia. E aí eu trago um exemplo prático, né, da utilização do procedimento, num caso ocorrido recentemente, denúncias
de torturas e maus-tratos contra um apenado, uma pessoa presa, que está na central de triagem. Hoje ele foi transferido para uma outra unidade em virtude deste procedimento para resguardo da segurança dele, que foi o fisiculturista acusado de assassinar a sua namorada. Houve uma denúncia sobre aquele caso de que ele teria sido torturado ou passado por maus tratos na unidade prisional. Imediatamente, seguindo os protocolos da portaria, houve a instauração do procedimento. Em menos de 24 horas, ele foi ouvido. Em menos de 12 horas, foi feito o relatório médico, o laudo médico, junto à polícia científica para verificação, a condução, né, dessa pessoa para ser feita esse exame, e o procedimento instaurado pela nossa corregedoria e será concluído em menos de 30 dias, conforme estabelece a portaria e as comunicações feitas ao juiz, aos promotores. Então, esse procedimento funciona na prática e tem dado resultados importantes, tanto como eu disse, na redução do número de denúncias falsas, né, utilizando da falta do procedimento que nós tínhamos, quanto também do servidor compreender que existe um processo, um protocolo que ele deve seguir no caso de recebimento de denúncias, e, por outro aspecto, no aspecto pedagógico, de que o servidor, ao compreender que existe uma portaria, que existe um alinhamento entre todas as instituições que repudiam veementemente, como coloca o artigo 1º da nossa portaria, esse tipo de prática, ele se sente, caso ainda existe alguém que tenha a intenção de cometer esse tipo de prática, ele certamente se sentirá inibido em fazê-la, dado a clareza do procedimento aqui de apuração. Então, é um outro ponto que eu gostaria também de deixar ressaltado. Já caminhando para a questão das providências com relação a internas aqui da Polícia Penal, nós, juntamente com a nossa corregedoria, elaboramos uma orientação, trazendo um fluxo claro, né, para os diretores, com um organograma dessa apuração, de forma bem clara, para evitar erros, para evitar que ele não comunique devidamente ou que ele não proceda conforme os termos da portaria que nós anuímos ao assinar. Então, a nossa corregedoria elaborou essa orientação, a orientação está passando por revisões finais e deve ser publicada ainda este mês, e colocaremos esta orientação em uma forma de um curso EAD na nossa plataforma de formação continuada dos colegas policiais penais, além de já ter incluído a portaria e outros normativos trazidos aí para o nosso curso de formação da Polícia Penal, que ocorrerá agora com a entrada de novos servidores, se Deus quiser, já no início do ano que vem, a partir do concurso para 1.600 policiais penais, que ocorrerá ainda este ano, com publicação de edital nos próximos dias. Então, nós temos esse trabalho feito aqui para a formação dos servidores e formação dos que entrarão na Polícia Penal, e formação continuada dos servidores, para que esse tipo de prática seja cada vez mais diminuto e repudiado pelas nossas instituições. Como bem colocou o doutor Salomão, nós ainda temos, e isso eu acredito que, infelizmente, ocorrerá em todas as áreas, até que o mundo, desde que o mundo é mundo e até que ele exista, ainda haverá desvios de condutas em áreas de atuação do ser humano, né? Então, pode ser que tenhamos casos como esse, mas o que fica claro é que o Estado de Goiás repudia, que as instituições repudiam, que a Polícia Penal repudia, e que nós faremos as devidas apurações, que é o que mais importa, né? Então, já caminhando para o final da minha fala, a observância dos procedimentos da portaria, como eu disse, reduziu muito o retrabalho, e a questão de seguir agora esses protocolos é algo que vai proporcionar mais tranquilidade para os nossos servidores e para quem atua no sistema penitenciário. Por que eu digo isso?
porque em diversos casos havia o recebimento das denúncias. Então, nós instaurávamos um procedimento de apuração pela nossa corregedoria. E como eu disse, em vários deles não havia, o doutor Salomão também colocou isso, pode ser em alguns casos que não há porque realmente são falsos, ou pode ser em alguns que não há porque a pessoa fica com medo de denunciar mesmo, como colocou o doutor Salomão, em virtude de estar inserido no sistema penitenciário e ter esse receio. Mas havia instauração de procedimento pela nossa corregedoria, em alguns casos o arquivamento por falta de elementos mínimos para iniciar uma apuração. Então não havia autoria, não havia materialidade de fatos, não havia sequer indicação de qual a unidade. Então, quando colocava assim, há tortura em todo o sistema penitenciário, isso dificultava o nosso trabalho. E havia, costumeiramente, o envio dessas denúncias também ao Ministério Público e outras instituições, e a instauração, por exemplo, de inquéritos policiais sobre esse tipo de denúncia, que tumultuava as atividades da Polícia Civil, tumultuava, de certo modo, as nossas atividades, e para aqueles servidores que realmente cumprem as regras, que não cometem esse tipo de situação, ele ficava receoso em responder esses inquéritos e desmotivavam, então, a atuação de diversos policiais penais. Nós tivemos vários diretores de unidades prisionais que, após a visita do CNJ, pediram para deixar as direções de unidades prisionais. Então, um grande número de colegas, em virtude, talvez, dessa falta do protocolo que ainda não existia, e que aí havia ele respondendo à corregedoria, ele respondendo inquérito, ele sendo chamado ao Ministério Público, tudo em virtude de um procedimento que muitas vezes não tinha elementos mínimos ao término, era arquivado, não existia nenhum outro procedimento, mas ele tinha aquele desgaste todo. Então, nesse sentido, eu quero agradecer, doutor Reinaldo, pela oportunidade da fala, e, mais uma vez, colocar a instituição da Polícia Penal como uma instituição que tem o compromisso com a sociedade goiana, com a legislação, com o cumprimento das leis. Como eu disse, não há, de forma alguma, orientação por parte da diretoria com relação a esse tipo de prática, pelo contrário, a nossa repulsa, o nosso repúdio e o nosso compromisso com a fiscalização e a punição firme de eventuais casos que ocorram. Obrigado, Josimar, pela participação, pela parceria que você sempre desenvolve com todos os juízes do Estado, todo o Tribunal de Justiça. E sua fala como chefe dos policiais penais, como o diretor-geral, ela é muito importante porque ela passa o sinal para os policiais penais. E aí, aqueles que poderiam entender que isso seria uma mensagem contrária da gestão, já sabem claramente qual que é a missão deles. E, com isso, a gente espera que essas práticas sejam a exceção da exceção e, quando acontecerem, receberão a devida apuração e a devida responsabilização, se for o caso, tá? Muito obrigado pela sua participação, foi muito importante. E, Thaís, vamos prosseguir. Muito obrigada, Josimar, parabéns. E para encerrar, eu convido o Dr. Ricardo Matos da Silva, ele é superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Bom dia, Dr. Ricardo. Muito bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado pelo convite. Primeiramente, cumprimentar o doutor Reinaldo Dutra pelo convite, toda a sua equipe. Também o doutor Augusto Alves, do Ministério Público, sempre um parceiro nosso, defensor público Salomão Neto. Cumprimentar também, de modo especial, nosso irmão aqui de Segurança Pública, policial penal Josimar Pires, falou muito bem a respeito dessa portaria interinstitucional, da qual, assim como disse o Josimar, também nós tivemos muito orgulho de participar da construção, uma vez que, como polícia científica, a atuação das nossas unidades de medicina legal, ela e também, claro, eventualmente de perícia criminal, mas se concentra muito mais na medicina legal, essa atuação ela é fundamental
para a apuração dos casos de tortura e maus-tratos, quando devidamente requisitados, claro, pelas autoridades legitimadas, sejam autoridades policiais, membros do Ministério Público ou autoridades judiciárias, e também no contraponto, quando da situação da denunciação caluniosa, que também nós não podemos negar, existe. Então, nós passamos, inclusive, por alguns momentos, como polícia científica, de termos que ser mais incisivos para a participação em algumas construções que nos afetam. Vou dar um exemplo concreto relativo à normatização de atendimentos de mortes naturais ou mortes violentas, um exemplo que a gente vem tratando com as unidades de saúde, e muitas vezes as unidades de saúde querem normatizar, os órgãos de saúde, melhor dizendo, sem que a polícia científica participe. E aqui, no caso da construção dessa portaria interinstitucional, fomos convidados e, por isso mesmo, reforçamos o agradecimento para o Tribunal de Justiça, para todo o Poder Judiciário, por nos ouvir e permitir que importantes visões, importantes pontos naquelas discussões fossem considerados e hoje estão nessa norma. Pois bem, para o nosso público aqui que nos assiste hoje, nós temos o capítulo 4 da portaria interinstitucional, que se refere à atuação da polícia científica. Então, serei bem objetivo, bem breve nos comentários acerca de 2 artigos e, claro, respectivos parágrafos, que são muito importantes e refletem essa atuação de polícia científica. O artigo 38, caput, ele, na realidade, ele traz aquilo que é o papel da polícia científica e não apenas na apuração da tortura, dos maus-tratos, mas também, de um modo geral, em toda a investigação criminal, ou seja, uma atuação pautada na imparcialidade, pautada, fundamentada em vestígios, esses vestígios que são detectáveis por perícias criminais ou por perícias médico-legais, a depender da situação concreta, ou as duas, né? Então, embora, neste caso específico, a perícia médico-legal se sobressaia, então, devidamente requisitada, claro, por uma das autoridades legitimadas, as quais falei há pouco. Pois bem, agora, alguns destaques que vão além, e aí sim, muito importante a gente trazer para essa instrução, são, começando pelo parágrafo 1º do artigo 38, que fala da possibilidade excepcional da aplicação de peritos ad hoc. Regra geral, peritos médicos legistas, sim. O estado de Goiás é muito grande e, infelizmente, nós tivemos, do último concurso para cá, uma perda significativa de médicos legistas do último concurso, por um imbróglio judicial à época, de uma construção mal feita de um edital, houve judicialização, no final das contas, 1/3 dos médicos legistas que prestaram concurso em 2014 para 2015 pediram exoneração. Então, um concurso que havia sido configurado para 150 médicos legistas a 40 horas semanais, acabou que restou decidido, isso daí não se discute, a decisão ela é soberana, no sentido de 20 horas, mas o problema maior restaram tão somente 100 médicos legistas para 20 horas. Isso fez com que algumas escalas, sobretudo no interior, algumas unidades, a gente tivesse enormes dificuldades. Isso vai ser superado agora com o concurso público. Nós temos um concurso público para 84 novos médicos legistas. Todavia, até lá, até que a gente tenha essa nomeação, pode ser que eventualmente ocorra a aplicação de médicos ad hoc. Não é o ideal, nós reconhecemos isso, mas a forma de solucionar o problema já está em andamento, o edital já está publicado, inclusive as inscrições estão abertas nesse exato momento. Pois bem, então a figura do ad hoc, como já prevê a legislação processual penal, uma excepcionalidade da qual nós, inclusive, como polícia científica, não gostamos. Claro que não é confortável a sua aplicação, embora em algumas unidades regionais acabe acontecendo, mas ela é tratada na portaria como tem que ser, como uma excepcionalidade. Agora, um ponto importante se refere ao caput do artigo 39, que é essa
este foi um ponto do qual nós fizemos muita questão quando da construção da norma. O reconhecimento do direito à vida, à integridade física e moral também de nossos peritos médicos legistas, uma vez que eles estão submetidos a uma atividade de risco e quando do exame desses indivíduos conduzidos, independente de haver a comunicação ou não da tortura dos maus tratos, muitas vezes esses indivíduos tentam fugir ou tentam contra a integridade de nossos médicos legistas. São servidores policiais, é claro, mas naquele momento estão em uma situação de vulnerabilidade também, em razão do próprio foco estar no exame. Por que foi muito enfatizado isso? Porque em versões originais, e aí, claro, a discussão veio justamente para chegar ao melhor termo, mas em versões mais iniciais, vamos dizer assim, da portaria, haveria a vedação por completo da presença de policiais de outras forças de segurança pública durante o exame. Então, seria causa, inclusive, de nulidade ou de repetição do exame. Isso foi discutido, principalmente lembrando e reforçando acerca da necessidade de garantir a segurança dos nossos médicos legistas, inclusive com reportes recentes no estado de Minas Gerais, para ser mais específico, no município de São Sebastião do Paraíso, em 15 de novembro passado, um indivíduo preso por roubo, ele tentou contra a vida de uma médica legista da nossa co-irmã Polícia Civil de Minas Gerais. Então, são situações que não podem acontecer, mas que, se não tomarmos as devidas providências, vão acontecer. Então, acabou que, em razão desse detalhe, nós chegamos à redação atual do parágrafo 1º do artigo 39, que vai excluir da sala de exame tão somente os policiais que tenham envolvimento ou que tenham sido acusados de tortura de maus tratos, ou que estiverem envolvidos na abordagem policial que resultou na detenção. Ou seja, essa vedação de colegas policiais de outras forças não é absoluta. Ela encontra tão somente essa restrição, por óbvio. Então, foi uma construção, inclusive, uma sugestão que veio à época nas discussões, o doutor Augusto vai lembrar, do próprio Ministério Público e que foi muito bem recebida pela Polícia Científica, uma vez que, claro, faz valer a ideia principal da portaria, garantir a integridade do indivíduo que está sendo ali conduzido e que comunica a possibilidade ou a situação de tortura ou maus tratos, mas sem também expor a um risco desnecessário às nossas equipes de medicina legal. Então, repetindo, é vedado, mas é vedado tão somente, ou vedada tão somente a presença de policiais acusados, não no termo técnico, né, mas a quem se atribua a prática de tortura de maus tratos, bem como aqueles envolvidos na própria detenção. A presença em absoluto não está vedada, há a possibilidade, por exemplo, da aplicação de policiais de outra força policial. Um exemplo, a Polícia Militar efetua a prisão, a equipe da Delegacia de Polícia Civil conduz o indivíduo até o exame ad cautelam, sem maiores problemas. Pois bem, na sequência, o parágrafo 2º traz uma importante inovação, que é a possibilidade do exame ser realizado fora da unidade de polícia científica. Não que outros exames não sejam. Dá um exemplo concreto, que extrapola aqui a nossa situação de exame ad cautelam, de exame cautelar. Semana passada, nós tivemos uma vítima, possivelmente de estupro, que estava internada em unidade médica hospitalar. Pois bem, a equipe de médicos legistas da Polícia Científica se dirigiu a essa unidade de saúde para que procedesse ali o quanto antes os exames e não perdêssemos vestígios. Só que, normalmente, nós temos uma resistência maior dos médicos legistas quando isso se dá no ambiente de outra força policial, sobretudo da Polícia Penal. Eles invocam, normalmente, um outro ato administrativo, no caso, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, para se esquivarem dessa obrigação.
Todavia, o que acontece, qual é o nosso entendimento, inclusive já foi discutido aqui com colegas médicos legistas, eles invocam o exemplo da PCDF. Na PCDF, existe uma, entre aspas, o tal bonde, uma viatura da Polícia Civil do Distrito Federal sai pelas diversas unidades circunscricionais naquela unidade da federação, passando e recolhendo os indivíduos presos nas mais diversas delegacias. Leva até o departamento, o complexo da Polícia Civil, o departamento de Polícia Técnica fica lá no setor policial, onde o médico legista examina todos eles. E aí, um dos legistas aqui, que também é legista lá, me questionou o porquê desse dispositivo do parágrafo 2º, se na PCDF funciona tão bem o tal bonde. E foi explicado qual é o contexto. É muito importante a gente reportar isso aos senhores, principalmente magistrados. Na PCDF, quando nós temos esse, entre aspas, bonde, ele normalmente vai fazer a condução de indivíduos que não se conhecem. Então, você tem ali alguém preso em Samambaia por um homicídio tentado, você tem alguém preso ali no Recanto das Emas por um roubo com resultado morte, mais tarde passa ali no Núcleo Bandeirantes e recolhe alguém por um Maria da Penha, por exemplo. São pessoas que não se conhecem, são delitos isolados, enfim, com uma baixa probabilidade de fuga e uma baixa probabilidade também ali de qualquer ação conjunta. Quando a gente resgate entre eles, quando a gente tem aqui, no nosso contexto, a necessidade de um volume maior de indivíduos a serem examinados, normalmente, ocorre porque as nossas unidades de inteligência, eu falo no sentido de segurança pública, seja a inteligência da Polícia Penal ou a inteligência da Polícia Civil, etc., ou da própria Secretaria de Segurança Pública, detectam a movimentação, seja um planejamento de fuga ou um planejamento de motim, muitas vezes ocorrem aquelas transferências e essas transferências são vinculadas a esses exames ad cautelam, ora em 15, 20 ou 30 indivíduos. Levar esses 30 indivíduos que estavam organizados, muitas vezes de uma mesma facção, para uma unidade de polícia científica, eliminando ou mitigando o risco de um resgate ou de outra ação ali da própria facção da qual fazem parte, exige uma logística extremamente cara e complicada, colocando em risco a ordem pública. Razão pela qual é muito mais simples levar o médico legista, um ou dois, para a unidade da qual eles serão transferidos e mais tarde também para a unidade de destino, do que fazer o transporte de 20, 30 indivíduos faccionados por Aparecida de Goiânia, falando até o exemplo mais comum, que é do complexo prisional lá para a nossa primeira coordenação regional de polícia. Então, por isso, essa portaria interinstitucional, no seu parágrafo 2º, artigo 39, trouxe essa possibilidade que ela é de fundamental importância para o contexto da segurança pública, evitando fugas ou outras situações críticas que contribuam para ou que comprometam a ordem pública. E, para finalizar, o parágrafo 3º do 39, que traz também uma situação muito interessante, muito importante, não só para os magistrados, mas também para o Ministério Público e para a Defesa, que se refere às ilustrações. O doutor Augusto já vai se lembrar, já nos cobrou isso anteriormente, como controle externo de atividade policial, a baixa adesão dos médicos legistas às ilustrações. Normalmente, os laudos de perícia criminal são melhor ilustrados e os laudos médico-legais a gente tem uma dificuldade imensa. E esse parágrafo 3º veio justamente para isso, para obrigar. Então, não é facultativo para o médico legista. Tornou-se obrigatório, no âmbito dos exames cautelares, a produção de imagens a serem anexadas nos laudos respectivos. E isso permitindo, então, uma decisão muito mais segura, uma visão muito mais clara do magistrado, bem como dos demais envolvidos na persecução penal, acerca do trabalho ali, do que foi efetivamente detectado quando do exame cautelar. Então, basicamente é isso, senhores e senhoras, e ao término, no momento de dúvidas, estaremos à disposição aqui também para maiores esclarecimentos. No mais, agradecer, doutor Reinaldo, e todos os demais envolvidos na construção dessa importante portaria, que, como bem dito anteriormente, é inédita em todo o país. Obrigado, doutor Ricardo, pela exposição. A Polícia Técnico Científica também será muito importante
principalmente na documentação, né, na elaboração desses laudos, para que realmente, se ocorrer, que a gente espera que não ocorra, seja devidamente apurado e responsabilizado. E obrigado também por aceitar o convite de participar conosco aqui. Então, Thaís, todos já falaram? Sim, doutor Reinaldo. Caso o senhor queira já abrir para as perguntas. Tá bom. Pessoal, então, agora, assim, vou primeiramente agradecer a todos vocês que aceitaram o convite de dividir esse espaço comigo aqui. Doutor Gustavo, doutor Augusto, doutor Ricardo, Josimar, doutor Salomão. Sei que o tempo de vocês é precioso, mas mesmo assim vocês conseguiram um espaço na agenda para falar nesse importante evento. E todas as instituições de vocês, elas são fundamentais para que a gente possa realmente acabar com a tortura no estado de Goiás especificamente. Então eu vou abrir para perguntas e no final a gente conclui. Doutora Vanessa já se inscreveu, está com a palavra. A todos, bom dia. Essa oportunidade é extremamente esclarecedora e só temos a parabenizar a união das instituições para a realização da portaria. Bom, quando se discute esse assunto, me deu uma certa dúvida e eu não vou dirigir a minha pergunta a nenhum dos palestrantes. Na verdade, é a quem se interessar conversar comigo sobre o assunto. Na opinião dos senhores, conceitualmente, o alegado rompimento de tornozeleira por agentes públicos configura uns casos peculiares de tortura e demanda a aplicação das medidas constantes na portaria, ou seja, os relatórios, porque na segunda VEP, que é o semiaberto, chega muito relato, tanto nas audiências de custódia, como nas audiências de justificação, dessa situação do apenado ser mobilizado, arrancado a tornozeleira. Os senhores, na opinião dos senhores, eu tenho que seguir esse procedimento, ou mesmo adaptá-lo à situação e fazer o relatório, encaminhar? É essa pergunta que eu queria direcionar aos senhores. Muito interessante o exemplo, né, Vanessa? Assim, realmente eu não tinha parado para pensar sobre isso e acredito que cada um de nós pode ter um pouco para contribuir com a sua reflexão, né, sobre como proceder. Mas eu acredito que a gente pode começar aqui ouvindo o Josimar, né, a respeito desse tipo de fato e depois a gente pode também, talvez, se o doutor Augusto e o doutor Salomão quiserem complementar, né, assim, após o Josimar falar. Eu pedi para o senhor não deixar eu falar primeiro, isso é um tema bem complexo, mas eu acredito que adaptar, como a doutora Vanessa colocou, adaptar o fluxo, né, dessa portaria, porque como já tem um fluxo pré-estabelecido, no caso, talvez não haveria a necessidade do relatório médico, mas a solicitação de um relatório da CIMI, que é a central, para identificar se o momento que a pessoa, né, que está alegando ter sofrido aí a questão do rompimento da sua tornozeleira por um policial, por um servidor da segurança pública, para ver se realmente coincide os horários, o local onde ela alega e etc., né? Então, eu acho que a adaptação estaria nesse ponto, com relação à comunicação para a instituição, para a corregedoria, basicamente são os pontos da portaria. Adaptaria nesse caso não tenha sofrido, ele não alegue ter sofrido nenhum tipo de agressão, seria apenas adaptar para que tenha o relatório da CIMI, que é a nossa central de monitoramento. Eu acredito que esse seria um encaminhamento, doutor Reinaldo. Obrigado, Josimar. Doutor Augusto, doutor Salomão, querem comentar sobre o Sim. exemplo? Obrigado, Reinaldo. Bom, é exatamente o que o Josimar falou. A priori, doutora Vanessa, se não houver nenhum outro fato que indique, né, uma prática de algum intenso sofrimento físico ou mental, né, caracterizar o ato de tortura, eu penso que a gente pode adaptar o fluxo, né, para exigir o encaminhamento, sobretudo com a verificação desse relatório da central de monitoramento, para haver uma checagem aí e uma apuração dessa inicial notícia de fato, né. E no âmbito do Ministério Público, o fluxo ele é muito semelhante. Se houver notícia de participação de agente de segurança pública, a responsabilidade para apurar isso vai ser do promotor de justiça do controle externo da atividade policial.
Então, vai ser um fluxo muito parecido também. A gente pode adaptar, sim, guardando as respectivas diretrizes, né? Seria isso. Obrigado. Doutor Salomão? Doutora Vanessa, por revê-la. Enfim, nós que atuamos em execução penal, de fato é uma pergunta muito pertinente, porque não é incomum as alegações de rompimento de tornozeleira e a forma do sofrimento psicológico causado dessas pessoas que estão em cumprimento de pena e que sabem que terão, a depender da situação e conforme for julgado ali em audiência de justificação, toda uma repercussão no âmbito da execução penal, é que ele está em cumprimento de pena, né? Então, eu acho que é uma questão bem casuística de verificação de como isso aconteceu, doutora, mas em termos legais, né, quando a gente lê a lei da tortura, 9455, há até uma previsão de equiparação, né, ao artigo 1º ali, quando ele prevê que na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal a sofrimento físico ou mental. A gente fica sempre naquele pensamento, princípio da legalidade, o que é cabível ou não, mas eu acho que casuisticamente é possível, e verificando, eu acho que as medidas, como o próprio doutor Augusto informou, né, as medidas cabíveis em relação à investigação, com base no controle externo da atividade, ela eventualmente poderia ser cabível. Isso acontece, doutora Vanessa, já peguei alguns casos em que a pessoa, de fato, enfim, entrou em pânico, e alegou que o motivo do rompimento não teria sido ele, né, e sim um agente estatal que teria cometido aquilo. E aí cabe todas as investigações, inclusive pelos reflexos, né, de retorno ao sistema prisional, muitas vezes, dessa pessoa que estava em cumprimento regular, e, enfim, às vezes o ato é praticado pela notícia até como forma de obter uma informação, uma declaração dessa pessoa para indicar autores de outros delitos, testemunharem algo nesse sentido. Isso, de fato, algumas vezes acontece durante a execução da pena em monitoração eletrônica. Obrigado, doutor Salomão. Doutor Gustavo, o senhor quer comentar esse fato? Não, doutor Reinaldo, acompanhei aqui todas as exposições com muita atenção e admiração, e acho que ficou muito bem abrangido, estou satisfeito, obrigado. Tá bom. Doutora Vanessa, eu também concordo com as manifestações que foram feitas. Na minha opinião, assim, pessoal, né, esses protocolos que estão na portaria podem ser utilizados nesses casos específicos, principalmente pela consequência jurídica que um rompimento de tornozeleira atualmente causa no status jurídico da pessoa que cumpre pena, né? É como se ele tivesse cometido uma falta grave, similar a uma falta grave, e se um servidor público, de forma dolosa, realiza esse tipo de ato contra uma pessoa que está cumprindo pena com o propósito disso, esses fatos precisam ser devidamente apurados. Então, assim, é a minha percepção que eu vejo, tá? Não sei se a senhora está satisfeita, se a senhora quer fazer algum comentário também, fique à vontade. Não, perfeito. Eu entendi a questão do fluxo, a questão da CIMI, e realmente eu vou operacionalizar alguns procedimentos, porque essas manifestações estão sendo bem volumosas e elas, se em algum caso verdadeiras, ela realmente prejudica muito a situação do apenado, né? A questão do, como foi mencionado até pelo doutor Salomão, a questão da regressão de regime para o fechado. Então, eu acho que se existe algum caso, o judiciário ele não pode ficar silente nessa situação. Então, muito obrigado pelas orientações. Senhora doutora Vanessa. Doutor André Carvalho, está com a palavra. A gente não consegue visualizá-lo, tá? Já abrindo aqui, tudo bom? Boa tarde a todos. Bom dia a todos, na verdade, né? Bom dia, Reinaldo. Primeiro, parabenizar, né, todos que participaram do grupo e da portaria. De fato, tem um fluxo definido, auxilia no nosso dia a dia, né? Já que as demandas aparecem e ter esse fluxo já definido aí por algum documento oficial facilita muito para que a gente possa tomar os encaminhamentos. E dentro desse ponto, né, dos fluxos, eu queria até dirigir ao Reinaldo uma pergunta. Em caso de denúncia de tortura de qualquer gênero, nós podemos, como magistrado, abrir esse procedimento, é preferível, na verdade, abrir esse procedimento no CEU
Corregedoria ou no PROAD? Porque, pela fala do Dr. Reinaldo, tratando-se do próprio GMF, seria no PROAD, né? Mas no GMF que vai acompanhar. Mas nós que vamos conduzir esse procedimento, seria melhor no CEU, Corregedoria, ou no PROAD? E uma outra dúvida acerca do relatório sintético em caso de narrativa de tortura na audiência de custódia. Nós podemos abrir um tópico dentro da própria ata da audiência de custódia e falar que se trata aqui do relatório sintético, em atenção ao artigo 20 da portaria conjunta, ou é melhor que se faça um documento separado para que ele seja encaminhado a quem tem as indicações ali no fluxo? São essas duas perguntas, tá, doutor Reinaldo? É dirigido ao doutor Reinaldo, mas caso haja alguma manifestação de outro colega. Tá, tudo bem. Bom, com relação à primeira pergunta, eu penso que o sistema processual mais adequado seria mesmo o CEU, né? Você está atuando como juiz corregedor do presídio, né? Recebeu a notícia. Quando você comunicar ao GMF, o GMF vai instaurar um procedimento próprio de monitoramento do PROAD. Mas o procedimento do GMF não é o procedimento do magistrado. Porque no próprio CEU, aí você pode ouvir o Ministério Público, da Ciência, Defensoria Pública, quando for o caso, ou o advogado pode se habilitar, e aí fica mais simples essa tramitação, tá? A segunda, só para lembrar. Foi se o relatório sintético pode vir no próprio termo da custódia, né? Abrir um capítulo e informar que se trata ali do relatório sintético. Assim, eu não vejo objeção dela constar no termo, assim, sabe? Mas como é um documento que vai ser encaminhado a outras instituições para que eles instaurem os próprios procedimentos, né? Aí, assim, a gente pode até trabalhar num modelo, né? Talvez, para que todos compartilhem, mas eu não vejo vedação de fazer isso no termo de audiência. Mas eu penso que as instituições prefeririam que fosse um documento separado. Aí poderia dizer aí Ministério Público, DGPP ou Defensoria, como que acham também dessa pergunta. Doutor Reinaldo, se me permite, salvo engano, o CNJ, no manual que ele tem sobre audiência de custódia, ele trata sobre o relatório sintético. E na leitura que eu fiz desse manual, me parece que ele tem que ser um documento apartado, porque ele é um documento que ele vai ser encaminhado para as outras instituições como se fosse um resuminho, né? Um passo a passo do que aconteceu, o que foi apurado, o que foi circunstanciado. Então, acho que o ideal seria um documento separado e talvez um modelo padrão ajudaria bastante. Obrigado. Doutor Salomão, e se quiser dizer alguma coisa sobre essa. Tem a mesma compreensão do doutor Augusto, doutor Reinaldo. Então, é isso, doutor André. Depois eu e o Gustavo podemos até conversar, né, Gustavo, para saber se a gente estuda a criação de um modelo para facilitar a todos, mas preferencialmente, padrão, né? então, tentar fazer apartado, né, preferencialmente, porque é um documento que vai servir às outras instituições para apuração, né, então, acho que vamos tentar seguir essa linha de fazer um documento apartado. Obrigado pelas perguntas pertinentes e esclarecem dúvidas, inclusive nossas. Tá bom? Obrigado, André. Continua aberta a palavra. Bom, pessoal, como não tem mais perguntas, acredito que graças a vocês não terem mais perguntas, vamos cumprir o nosso horário, né? 10h59, faltando 1 minuto para o encerramento da nossa aula. Eu agradeço a todos vocês pela paciência. A gente espera que o documento ele sirva de instrumento de trabalho para vocês. A gente também tem a pretensão que ele esclareça muitas dúvidas, mas as dúvidas podem acontecer no momento em que a notícia chegar. Então, por isso, eu já me coloco à disposição de vocês, se no momento da instauração do procedimento tiverem algum questionamento sobre a portaria. A gente compartilhou um modelo de decisão simples, que foi, inclusive, elaborado pelo Dr. Fernando Samuel, que é o juiz da primeira VEP, né? Logicamente, cada um poderá adequar o seu modelo de acordo com a sua percepção da portaria e como verifica a situação, mas ali tem um pequeno modelo bem objetivo. E
É isso, e gostaria de agradecer novamente aqui os meus colegas integrantes do grupo de trabalho, porque sem a participação de cada um, essa norma não teria saído como ela saiu, tá? Então, a participação de todos vocês foi muito importante para isso. Agradeço a todos pela paciência e fico aqui à disposição. Muito obrigado, viu? Está encerrada a aula. Bom trabalho e bom início de semana a todos. Tchau.